Hebreus, capítulo 12, nós leremos os 3 primeiros versículos deste texto. Hebreus 12, os 3 primeiros versículos nos diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche os teus olhos. Deus, aqui está a tua palavra, meu Pai. E agora, quando paramos para refletir nela, pedimos ao teu Santo Espírito que abra a nossa mente, nosso coração, e que, ó Deus, o Senhor nos auxilie a entendermos o teu querer e a tua vontade. Tira de nós, Deus, do que não nos permite ouvi-lo, ó Deus. Toda a distração, que a nossa atenção, ó Deus, possa estar totalmente voltada àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diante daquela série que estamos neste mês trabalhando, pudemos no primeiro domingo ver a importância de vivermos em unidade. Na semana passada vimos a importância de sustentarmos aquilo que acreditamos, ou seja, a nossa verdade. E hoje queremos falar de algo que é muito importante para as nossas vidas, chamado santidade. Quando falamos de santidade, meus queridos, nós queremos nos referir a este tema como sendo algo primordial ou importantíssimo para o desenvolvimento da nossa fé e daquilo que Deus um dia fez em nossas vidas quando nos chamou e quando Ele nos regenerou. E isso me faz lembrar de um grande teólogo chamado Jonathan Edwards. Esse teólogo, ele viveu um momento muito difícil em que a igreja em que ele anunciava o evangelho na Inglaterra acabou que não tendo uma vida diante de Deus. Ou seja, as pessoas viviam como bem entenderem. Ou seja, não tinham temor a Deus. Vinham à igreja dominicalmente, estavam domingo após domingo à igreja, mas faltava-lhes algo importante, que era viver uma vida com Deus. E ele então orando a Deus, pedindo ao Senhor sabedoria para lidar com toda aquela situação, porque a igreja até estava cheia, mas o que ele enxergava na vida das pessoas era uma falta de compromisso, de comprometimento com a palavra de Deus, e em consequência disso, ele não via a bênção de Deus sobre a vida daquele povo. Então, em suas orações, ele pedia a Deus: Senhor, mostra-me aquilo que o Senhor quer que eu traga, que eu ministre a vida da igreja, para que a igreja possa se voltar, para que a igreja possa entender o teu propósito, o teu plano. E aí então, em um dos seus sermões, ele prega o seguinte título: Pecadores na mão de um Deus irado. Esse é um livro que foi impresso, até esse sermão dele, e é conhecido mundialmente pela editora Fiel. Se você é um livretinho pequeno, mas muito interessante. E os historiadores dizem que, conforme Edwards iam pregando, ia falando, as pessoas começaram a enxergar e a ver o quão distantes elas estavam de Deus. E o quão religiosas elas estavam sendo em apenas ir à igreja, em apenas estar na igreja, mas não viver uma vida que agradasse a Deus. Para você ter uma ideia,
Eles dizem que existiam pessoas, e se você pega a Inglaterra, aquelas grandes igrejas onde tem aqueles pilares, as pessoas chegavam a abraçar os pilares, porque algumas parece que viam o inferno se abrindo diante delas ali. E a partir daquele momento houve um grande avivamento na Inglaterra, porque as pessoas compreenderam que vir com Deus não é eu estar à igreja, não é eu ter conceitos sobre Deus na minha mente, não é eu apenas conhecer sobre quem Deus é, mas é muito mais que isso, é aplicar esses conceitos em nossa vida de maneira prática, de maneira em que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um reflexo de Cristo, de maneira que as pessoas enxerguem na minha vida algo que elas digam, vale a pena. Vale a pena porque eu vejo algo diferente em você. Quando nós olhamos, meus queridos, para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos o autor desta carta, que nós na verdade não sabemos quem é, se foi o Paulo, se foi Barnabé, ou se foi na verdade algum outro irmão. O que sabemos é que a preocupação principal deste irmão, ao escrever esta carta, desse líder, era mostrar àquela igreja que vale a pena ter uma vida com Deus, que vale a pena investir tempo com Deus. E por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta porque aqueles irmãos estavam enfrentando situações difíceis, perseguição, lutas, dificuldades. E aí então, muitos daqueles que haviam abraçado o evangelho, que estavam caminhando com Deus, estavam dizendo, olha, se o mundo é contra mim, eu também sou contra o mundo. Parece que aos poucos eles estavam regredindo, parece que aos poucos eles estavam abandonando aquele desejo, aquela vontade de andar com Deus. E aí então, constantemente, desde o início você vai ver o autor desta carta dizendo, é importante vocês olharem para aquele que um dia mudou a vida de vocês. A revelação maior de Deus no coração de vocês, que é Jesus Cristo. E ele vai dizer àqueles irmãos, não desanimem na caminhada. Não olhem para as circunstâncias difíceis, mas invistam numa vida com Deus. Porque esta é a chave, meu irmão e minha irmã, para juntos compreendermos o que Deus quer fazer em nossas vidas. Esta é a chave para entendermos o real significado da nossa existência, porque essa existência não está presa a bens materiais que eu tenho, essa existência não está presa a relacionamentos que eu tenho, mas ela está presa sim a uma vida inteiramente voltada para a vida com Deus. Porque foi para isso que Deus nos criou. O nosso catecismo, a primeira pergunta dele é, qual o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando nós fugimos desta perspectiva, a nossa vida vai se tornar vazia, a nossa vida vai se tornar sem sentido, a nossa vida vai se tornar como em nada. É diante desta carta, é diante deste texto e dos fatos que estão à nossa volta que eu quero compartilhar com você nessa noite sobre como nós devemos buscar uma vida de santidade. Como você, precisamos desenvolver uma vida de santidade com Deus, porque se nós pegarmos o termo santo, significa separado. Então você quer dizer que Deus está pedindo para que eu me separe de todas as coisas e viva uma vida sem ter um relacionamento com as pessoas que não são dele? Não. Mas Ele deseja que você viva em meio a essas pessoas, mas incontaminado do mundo. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos o autor desta carta dizendo o seguinte:
Aqueles irmãos, depois de mostrar e fazer um paralelo com o Antigo Testamento, ele vai chegar na conclusão desta carta e vai dizer: olha, meus irmãos, para que vivamos uma vida que agrada a Deus, para que desenvolvamos uma vida de santidade, a primeira atitude que nós precisamos ter é perseverar na fé que Deus tem dado a mim e a você. É entender que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. É entender que quando Deus nos chama, Deus também nos capacita e nos faz enxergar que existem pessoas que estão caminhando ao nosso lado, que estão nos animando, que estão nos auxiliando, para que juntos possamos estar firmes no propósito e no plano de Deus para mim e para você. Por isso ele vai dizer àqueles irmãos: olha, olhe para o capítulo anterior. Olhe para esta nuvem de testemunhas que eu estou dizendo a vocês. Aqueles heróis da fé, aquelas pessoas que desde o chamado de Deus foram sendo trabalhadas, foram sendo moldadas para que o caráter de Deus pudesse ser o quê? Evidenciado na vida deles. E aí então você vai notar que aquele irmão, ele vai dizer a eles: entendam que para que você continue firme neste propósito é necessário perseverança. Quando nós pensamos em perseverança, nós automaticamente vamos pensar numa situação que difícil, não é? Uma coisa que eu estou constantemente insistindo, uma coisa que eu estou constantemente tentando. Por quê? Porque eu sei que eu preciso desenvolver e que diversas coisas vão atrapalhar a minha caminhada. Então veja que o autor aos Hebreus vai dizer a ele: olha, assim como aqueles irmãos no passado venceram, uns de fato conseguiram chegar lá, outros foram mortos pelo Evangelho, mas todos eles alcançaram a recompensa que buscavam, que era ter uma vida voltada a Deus. É importante que vocês possam correr esta corrida que o Senhor tem dado a cada um de vocês. Mas para que você chegue ao alvo, ao objetivo, é necessário que você vá deixando de lado aquilo que te atrapalha. Já viu os corredores? Quando vão se preparar para uma corrida? Renata e Viane sabem disso, né? Mas é um dos corredores aí da cidade. Você vê no Facebook, tem várias fotos dele lá. Ele e vários outros. Mas um corredor, ele não chega de uma hora para outra e diz o seguinte: olha, vamos correr 15 quilômetros. Ah, vamos, legal. Sendo que eu nunca corri. O que vai acontecer se eu iniciar uma prova dessa forma? Vai chegar, talvez, nem metade da prova, eu já vou estar estafado, e aí eu vou precisar da ambulância que me carregue, né, até o fim da prova. Porque eu não me preparei. Porque eu não coloquei em prática aquilo que eu sabia que teria que colocar. Não me alonguei. E aí é importante que eu entenda e compreenda que a corrida dentro da fé cristã é algo que constantemente nós precisamos nos preparar, porque o inimigo está à nossa volta, tentando de diversas maneiras tirar o nosso foco, tirar a nossa força e nos desanimarmos de correr essa carreira que Deus tem nos dado. E aí o que ele vai fazer? Vai colocar situações na sua vida, para que você então possa olhar e dizer: será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena eu continuar e chegar até aquele alvo, porque eu não estou vendo nenhum resultado, eu não estou vendo nada acontecer, e às vezes, quanto mais parece, você diz: olha, eu vou fazer um propósito com Deus, de eu me firmar mais com o Senhor, de eu estar mais na igreja, de eu viver, de eu jejuar, de eu orar mais. Parece que tudo luta contra. Parece que tudo dá errado.
Por que será? Na verdade, meu querido, porque esse pecado que está nos assediando constantemente quer nos sugar e não nos deixar ser guiados pela palavra de Deus. E o inimigo vai usar dessas artimanhas para tentar minar a sua fé, para tentar destruir aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, se você quer ver Deus trabalhar na sua vida, se você quer chegar ao local que Deus tem um chamado para você, então é importante que você persevere e que você vá deixando de lado tudo aquilo que está atrapalhando na sua caminhada com Deus, tudo aquilo que não está permitindo você chegar. E quantas coisas tiram de nós o foco? Quantas coisas às vezes nos faz desanimar? É o problema emocional, problema familiar, problema financeiro. São as situações do dia a dia, a correria. Mas o principal que nos leva a um desânimo na nossa caminhada é quando nós deixamos de entender que precisamos constantemente buscar a Deus. Você que tem carro, você sabe que tem um ponteirinho lá que marca, né? Se o tanque está cheio ou está vazio. Quando chega lá no final, em que a luzinha começa a acender, e você não atenta para aquela luzinha, e você continua andando com o carro daquela forma, sem abastecer, o que acontece com o carro? O carro para. E por quê? Porque falta o essencial para ele. Você pode estar com as rodas impecáveis, você pode estar com o motor impecável, o carro pode estar tudo mil maravilhas. Mas se faltar o combustível, você não vai a lugar algum. O que eu quero dizer com isso é que na sua vida você pode ter todas as coisas. Na sua vida você pode ter os seus bens, você pode ter lá os seus conceitos, mas se você não tiver uma vida voltada para Deus, se você não tiver uma vida buscando a Deus, todas as outras coisas, meus queridos, não vão caminhar. Todas as outras coisas não vão dar certo, sabe por quê? Porque vai faltar para você o que é essencial, a presença de Deus. E muitas pessoas vão se esfriando na fé, porque não tem vida de oração. Porque não tem uma vida devocional, acha, isso não é tão importante, quando eu for na igreja eu oro, quando eu for na igreja eu vou ler a Bíblia, quando eu for à igreja eu vou rever os meus irmãos. Se você não fizer disso um hábito, se você não fizer disso algo que é importante para você, entenda. Você não vai saber o valor do que é ter uma vida com Deus e você não vai ver Deus trabalhar na sua vida. Por isso, esta carta está chamando a atenção daqueles primeiros leitores a dizerem o seguinte para eles: olha, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das dificuldades, perseverem. Comecem a enxergar tudo aquilo que está atrapalhando você de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a tirar aqueles fardos que nós vamos juntando. Porque tem pessoas que acham o seguinte: vir à igreja é se encher de regras e cumprir regras apenas. Engana-se quem pensa dessa forma. Temos sim as nossas regras, mas veja, essas regras não são algo que são impostas a nós, apenas por cumprirmos a regra, assim como aquele jovem rico que quando chegou aos pés de Jesus disse o seguinte: olha, eu preciso saber como eu faço para ser salvo. E o que Jesus havia dito a ele? Você conhece os mandamentos? Não, eu observo esses mandamentos desde que eu era pequeno. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E aí então Jesus disse àquele jovem: tudo bem,
você não está longe de poder entrar no céu. Mas faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá aos pobres. Depois você vem e me segue. A partir daquele momento, o texto nos diz que aquele jovem ficou cabisbaixo, ficou triste, porque ele era dono de muitas riquezas. O que esse texto quer mostrar para mim e para você? Que aquele jovem era um homem religioso, que aquele jovem era um homem que até aparentemente seguia os mandamentos do Senhor, e aos olhos dos seus discípulos ali, era um homem que estava com o céu garantido, porque na cultura judaica, a pessoa que era bem financeiramente, a pessoa que buscava aparentemente cumprir os propósitos de Deus, ela era tida como salva. Mas Jesus está dizendo para ele, falta-lhe ainda uma coisa. Talvez você é uma pessoa que vem à igreja, você é uma pessoa que se coloca diante de Deus, mas talvez existam situações na sua vida que você precisa entregar nas mãos do Senhor. Talvez falta-lhe uma conversão verdadeira. Você conhece conceitos sobre Deus. Você sabe que Ele morreu na cruz por você, mas isso parece que não te faz diferença alguma. E é por isso que você precisa olhar para este texto e ver o que está atrapalhando você de caminhar com Ele, o que está atrapalhando você de vencer a corrida que Deus tem dado nas suas mãos. Será algum vício? Será fofoca? Será a mágoa? Será uma vida perniciosa? A desonestidade? Tudo isso atrapalha a nossa vivência com Deus. Talvez você diga, não, mas é só isso. O grande problema nosso, sabe qual é? É que nós sempre queremos fazer uma lista de coisas que nós fazemos para Deus. Nós dizemos, Deus, olha, eu vou à igreja domingo, eu dou o meu dízimo, eu busco ler a Bíblia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora, olha, ponha todas essas listas dentro dessas listas de vantagem minha. E agora veja só o que eu faço de ruim. Eu faço isso aqui de ruim. Qual é o problema disso? O problema é isso que vai comprometer a sua vida com Deus. O problema disso é que não vai permitir com que você tenha acesso a Deus, porque a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. O pecado não nos permite encontrar Deus, não nos permite sentir a presença de Deus. Então, quando temos uma vida que está contaminada pelo pecado, meu querido e minha querida, nós precisamos abandoná-lo. Nós precisamos colocar aos pés do Senhor Jesus e pedir, Senhor, mostre a mim o que está impedindo a minha caminhada cristã. Mostre a mim aquilo que não me permite enxergar ou sentir a tua presença. Porque é o que Deus tem para você nessa noite. Mas entenda que, além de você correr essa carreira, o texto nos fala que é importante que, ao corrermos, possamos olhar para aquele que fez algo por nós e considerar a obra que ele fez. Se você olhar para o versículo 2, se você olhar para o versículo 3, você vai ver essas duas coisas. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o versículo 3, considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, para que eu possa desenvolver a minha vida de santidade, eu preciso não me desviar de quem Jesus Cristo é para mim. Eu não posso perder o foco.
Eu não posso deixar com que as outras coisas atrapalhem aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Quando nós deixamos que outras coisas chamem mais a nossa atenção do que Deus, ou quando as coisas exteriores são maiores do que aquilo que Cristo é, você pode até ir bem no começo, mas vai chegar uma hora que Deus não vai te abençoar mais. Existem pessoas que invertem a situação. Eu preciso trabalhar, pastor. Tudo bem. Deve trabalhar. Mas você não pode colocar o trabalho acima da sua fé. Existem muitas pessoas que começam a inverter a situação. Elas acham que o trabalho é mais importante, elas acham que o lazer é mais importante, elas acham que tudo é mais importante que Deus. E aqui eu não estou me referindo a vir ou não à igreja, eu estou me referindo a um relacionamento com Deus. Porque existem pessoas que passam o dia todo sem ao menos fazer uma oração, sem ao menos olhar para a palavra de Deus e ler um texto bíblico. Mas passam o dia todo na frente de uma televisão, na frente da internet, no celular, e se esquecem de que Deus deseja que possamos ter um foco em nossa vida. Porque de nada adianta eu estar aqui de corpo presente, mas o meu coração está longe. De nada adianta eu viver uma vida para dizer, olha, aparentemente eu sou alguém cristão. Mas e no seu interior, meu querido? Como que você está? Como está a sua vida com Deus? Se de repente Deus chegasse hoje e dissesse para você, você vai ser recolhido para a glória hoje, você estaria preparado? Se de alguma forma acontecesse algo com você neste momento, Deus te chamasse, você teria 100% de certeza que você iria para o céu? Não precisa responder para mim não. Mas o seu coração vai te mostrar essa certeza. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós não temos o foco em Cristo. Muitos de nós deixamos de olhar para a nossa vida espiritual porque achamos que ela não é assim tão importante. Cuidamos de todas as outras áreas, cuidamos de todas as outras coisas, mas quando falamos sobre vida com Deus, quando colocamos o nosso coração diante de Deus, não deixamos que Ele molde a nossa vida. E aí aquela oração do Pai Nosso, que nós falamos, Senhor, faça a Tua vontade. Senhor, não faça a minha. Estamos, na verdade, orando apenas com a boca para fora. Mas o nosso coração não está nisso. Para que isso aconteça, é necessário que eu possa aprender, que você possa aprender, que Jesus precisa ser o nosso alvo. Jesus precisa ser aquele que está na minha vida. Jesus precisa ser aquele que está no meu coração. Jesus precisa ser aquele que vai dirigir as minhas emoções. Jesus precisa ser aquele que vai mostrar para mim o que eu devo ou não fazer. Talvez você diga, olha, eu tenho muita coisa boa. Mas quando há uma coisa ruim em meio às coisas boas, essa coisa ruim contamina todas as outras coisas. Quando perdemos o foco de Cristo na nossa vida e começamos a viver para nós mesmos, nós passamos a não ser alimentados mais. E passamos a não ver o Senhor Jesus trabalhar em nosso coração. Isso me faz lembrar aquele momento em que o apóstolo Pedro estava num barco com os outros discípulos. E de repente, andando sobre o mar, eles encontram com Jesus, e aí eles ficam um tanto que atemorizados, e Pedro diz, olha, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá contigo. E o texto então nos diz que enquanto Pedro
começa a caminhar sobre as águas, de repente ele começa a olhar para o lado. E ver o vento forte, ver as ondas que estavam ao seu redor. E isso então começa a tomar o seu coração. E quando isso então toma o seu coração, ele começa a afundar. Por quê? Porque na verdade ele perdeu o foco daquilo que ele estava fazendo ali naquele momento, que era olhar para Cristo e ter a certeza que era o Senhor que o estava chamando. Então, meu querido, quando você perde o foco, a sua vida com Deus, ela não cresce, ela não amadurece. Quanto tempo faz que de repente você não ouve a voz de Deus no seu coração? Quanto tempo você não sente Deus tocar na sua vida? Quanto tempo faz que você não sente o agir de Deus, a direção de Deus, o mover de Deus? Quanto tempo que você deixa de olhar para aquilo que o Senhor tem para você e se esquece de que Ele tem algo para trabalhar na sua vida? Eu quero que você compreenda e entenda que a sua vida ela não vai se autocuidar, que a sua vida ela não vai se desenvolver se você não buscar um relacionamento íntimo com o Senhor. O mundo tenta te sugar de diversas maneiras. E uma das grandes maneiras é fazer com que você fique indiferente na sua vida para com Deus. Ou seja, não preciso ligar para o pecado. É só um pecadinho. É só uma coisinha de nada. Qual é o problema disso? E aí então, vamos abrindo mão de princípios e vamos deixando com que a nossa fé comece a se esfriar, com que o nosso coração comece a se distanciar de Deus. E aí quando estamos na igreja, estamos preocupados com o horário. Quando estamos na igreja, estamos ali pensando nas coisas que temos que fazer em tantos outros dias. Quando estamos ali, de repente o irmão orando, nossa, como essa oração demora, nossa, como essa pessoa fala demais, e assim por diante, porque a nossa atenção, o nosso foco, a nossa intenção, a motivação do nosso coração não está em buscar a Deus, não está em colocar a nossa vida diante dele, e que ele fala de fato comigo. E aí, às vezes saímos do culto dizendo, nossa, o culto não foi tão abençoado assim hoje. Por quê? Porque na verdade, Deus não falou? Ou a motivação do meu coração não estava em ouvir a voz de Deus? É algo sério, meus queridos. E é algo que precisamos trabalhar, sabendo que Cristo fez algo por mim e por você, ou seja, Ele se entregou na cruz do Calvário, para que eu pudesse, para que você pudesse ser transformado por Ele. Deus conhece o seu coração. Deus te chama a entender que a santificação, ela só vai acontecer a partir do momento que eu dizer, Senhor, eu quero que o Senhor desenvolva algo em mim. Eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir o toque do Senhor na minha vida. Eu quero abandonar aquele pecado que está muitas vezes tirando aquilo que o Senhor quer para mim. E a partir daí, meu querido, minha querida, Deus começa a trabalhar na sua vida. Sabe aquele vício? Sabe aquelas situações que você achava impossíveis de saírem da sua vida? Você vai conseguir. Porque não é a sua força, mas é a força do Senhor. Não é você,
mas é o Espírito Santo capacitando a sua vida, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, é o Espírito Santo mostrando a você que vale a pena caminhar com Deus, que vale a pena andar com o Senhor. E é por isso que Ele quer dizer a você: olha, para que isso aconteça, eu preciso só deixar o meu eu de lado e dizer: Senhor, eu estou aqui. Hoje se prega um evangelho fácil, em que as pessoas dizem que não há problema. Mas eu quero dizer para você que o evangelho de Cristo não é um evangelho tão fácil de se seguir, não. Porque é um evangelho que se trabalha com princípios. E esses princípios precisam ser vivenciados na sua vida. Sabendo que o chamado de Deus é um chamado para você fazer diferença. É um chamado para você compreender que Deus quer trabalhar com você, que Deus quer mostrar a você o quanto Ele te ama, mas o quanto também Ele deseja que você viva uma vida de santidade. Deus, Ele não tem um compromisso com os seus desejos, mas Ele tem um compromisso com as suas necessidades. O que Ele quer fazer com você não é te fazer rico, próspero, mas o que Ele quer fazer com você é mostrar a você que você necessita dEle, e quando você o tem, você tem todas as coisas. É isso que Davi disse quando escreveu o Salmo 23. Porque ele dizia: se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho Deus como centro na minha vida, eu posso ter todas as coisas, mas se Ele não estiver, eu não vou ter nada. Seu casamento não vai bem, o seu emprego não vai bem, as coisas ao seu redor não vão bem. Não porque Ele vai te fazer com que tudo seja bom e tranquilo, mas porque Ele vai auxiliar você. Então você quer ter a presença de Deus na sua vida? Busque ter uma vida com o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria nesse momento pedir a você, se você deseja colocar a sua vida diante de Deus, se você pudesse ajoelhar neste momento, eu queria que você pudesse fazer isso. Eu queria que você pudesse colocar a sua vida diante dele. Às vezes achamos: mas para que eu vou me ajoelhar? Se você também não pode, não se preocupe. Deus vai ouvir da mesma forma a sua oração. Mas o que Ele deseja é que não só os seus joelhos estejam em terra, mas sim o seu coração. E que você diga: Senhor, eu não quero sair daqui nessa noite, Pai, se o Senhor não falar comigo. Eu não quero sair daqui nesta noite, ó Deus, se Teu Espírito não trabalhar no mais profundo do meu ser. Eu não quero sair nesta noite, ó Pai, com uma vida errada, uma vida que não Te agrada, uma vida em que eu não tenho a Tua presença, ó Deus. Eu não quero sair daqui nesta noite, ó Deus, se o Teu Santo Espírito não trabalhar no meu íntimo. Por isso, Pai, eu quero neste momento rogar a Ti, que é começar em mim, ó Deus. Haja um transformar, haja, ó Deus, um mover do Senhor, Pai. Tirando todo o pecado que nos assedia, tirando tudo aquilo que nos atrapalha na nossa vida contigo, ó Deus. Quebrando todo o pecado, ó Pai querido, que nos impede de chegar à Tua presença nesta noite. Ó Deus, o Senhor veio para nos libertar, o Senhor veio para trabalhar em nossa vida. E aqui nós estamos agora prostrados diante do Senhor, para recebermos a Tua unção, para recebermos a Tua paz, para recebermos, ó Deus, tudo que o Senhor é para nós, ó Pai querido. Diminua eu, ó Deus, e
cresça o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, visita o coração daquele que está aflito nessa noite. Visita o coração, ó Deus, daquele que não tem sentido a Tua presença, de que não tem mais ouvido a Tua voz, ó Deus, no seu dia a dia. Aquelas pessoas, ó Deus, que já têm sido indiferentes para contigo, e não tem tido, ó Pai, aquele desejo, aquela vontade de estar na casa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muda estes corações, e que agora o Teu Santo Espírito, ó Deus, toque no mais profundo do nosso ser, ó Pai, enchendo-nos, trabalhando-nos, libertando-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não é Teu em nossas vidas. Pai, que esta igreja seja uma igreja, Deus, que busque a santidade do Senhor. Que esta igreja, Pai, que as pessoas que aqui estão, elas possam ser conhecidas como pessoas que vivem o Teu Evangelho, não de palavras, mas de ação, não de palavras, ó Deus, mas de prática real. Por isso eu clamo e peço a Ti, ó Deus, fortalece-nos, guarda-nos, ó Deus, desperta o Teu povo, desperta-nos a cada momento para juntos colocarmos as nossas vidas diante de Ti. Que possamos, Deus, abandonar a vida que desagrada ao Senhor. E possamos, ó Deus, tirar da nossa vida todo o pecado que às vezes está apegado à nossa alma e que achamos que é impossível de deixá-lo, ó Deus. O Senhor pode libertar. E agora eu quero neste momento, Deus, pedir ao Senhor, em nome de Jesus, quebra tudo aquilo que não for Teu. Repreendemos toda a ação do diabo, repreendemos toda a escravidão que o diabo lance contra as vidas aqui agora, ó Deus. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que a Tua libertação toque em cada um dos corações. E assim sintamos a Tua paz e a Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Em nome de Jesus que nos colocamos diante da Tua presença. Pode se sentar, meu querido.